tudo bem com vocês aí nesse tempo de estudo, de quarentena e de todas as coisas domiciliares? Espero que esteja bem. Que hoje nós vamos falar sobre filosofia da ciência ou epistemologia. Você fala, oi? Epistemologia, professora, que negócio é esse? Vamos pela palavra, né? Sabe que a filosofia se propõe a refletir sobre tudo. Sobre ética, sobre política, sobre o conhecimento, né? E episteme é uma forma de conhecimento, mas não qualquer forma de conhecimento. É uma forma de conhecimento não intuitiva, sistemática, organizada, mais segura, vamos dizer assim, ok? E a palavra logia vem de logos, que significa a palavra, a explicação racional, né? Então, a explicação racional de uma forma de conhecimento segura. E qual é essa forma de conhecimento? É a ciência. Por isso, filosofia da ciência ou epistemologia. Certo? Então, vamos lá. Já parou para pensar? Vamos comigo. Já parou para pensar sobre a ciência, companheiro? Já parou para pensar como essa área do conhecimento, ela traz um certo conforto para gente, né? Se agora você está aí na sua casa, me ouvindo, podendo estudar, né? Se a gente pode fazer lives às segundas-feiras, isso é porque a ciência se desenvolveu, criou, né, uma tecnologia para que fosse possível tudo isso que nós estamos fazendo aqui, certo? Então, a ciência, ela tá por todo lugar, né? Os resultados do conhecimento científico. Está na luz, no interruptor, que faz com que a luz se acenda, né? Na eletricidade. Enfim, a ciência, ela é importante. Mas aí eu pergunto para você, o que é a ciência? Pois, o que é a ciência, amigos? Né? Quando a gente está tendo aula na sala de aula, eu escuto várias respostas sobre essa questão. Mas uma das coisas que você precisa parar para pensar é que, assim, a ciência é uma forma de conhecimento. E o que é o conhecimento? Conhecimento é um tipo de explicação que o ser humano dá para os problemas que esse ser humano encontra a partir da sua relação com o meio, né, com a natureza. Então, o homem se relaciona com a natureza, surgem alguns problemas aí e ele precisa responder. Só que ele não responde de uma forma só, ele responde de várias formas. Lembra que eu falei para você do senso comum? Lembra? Que é aquele conhecimento intuitivo, né? Então, se você parar para pensar, pensa lá nos hominídeos, antes do Homo sapiens. Quando você descobre o fogo, quando você não, né? Quando os caras descobriram o fogo, quando você faz instrumentos que te ajudam a sobreviver, tudo isso é resultado do quê? De conhecimento. E por quê? Porque a gente não tem em nós, na nossa biologia, a garantia para sobrevivência, certo? A gente precisa se relacionar e aí ir desenvolvendo, né, outros meios para que a nossa sobrevivência tenha bom êxito. Então, lá no senso comum, a gente tem um montão de conhecimento. Ele é um conhecimento prático, né? A gente chama de conhecimento empírico. Aquele que vem dos 5 sentidos, aquele que vem... Só que, quando eu digo dos 5 sentidos, aqui é um conhecimento prático, é importante você aí do outro lado da telinha saber que é um conhecimento intuitivo. É um conhecimento não sistemático. É um conhecimento sem método. Nossa, quanta palavra difícil, né? Então, vamos começar. Por que um conhecimento intuitivo? Porque ele vem da sua intuição, né? Você vê ali o fogo e você aproxima a mão e ali é quente né? O seu sentido entende que é quente, não vou pôr a minha mão aí. Ele é não metódico justamente porque ele é intuitivo, porque se ele tivesse método, ele teria, assim, uma série de passos que seriam pré-estipulados
Esses passos são rígidos que promovem submeter aquele problema a vários testes para depois elaborar uma lei geral, né? O método é assim, o método, ele vê um problema, ele lança uma hipótese, e essa hipótese ela vai ser comprovada ou não a partir de testes, e depois a gente tem uma lei geral que sai como resposta para aquele problema, né? Então, se você imagina aí comigo, imagine que o problema é eu tô muito esquecida, esqueço as coisas que tem lá atrás. Aí alguém diz assim: ah, provavelmente é um problema no cérebro. Aí você pega várias pessoas que têm esse mesmo problema, submete a testes e aí resolve esse problema. Vamos supor lá com as células tronco. E aí você lança uma lei geral. Qual que é a lei geral? Toda pessoa que tem esse problema é pela falta da determinada célula e pode ser resolvido a partir da célula X, certo? O senso comum não tem método. Até porque justamente ele é intuitivo. Então, o homem, na sua relação com a natureza, o meu vizinho, por exemplo, comeu uma planta, morreu. Não vou comer. Eu vou submeter 1 milhão de gente a teste para depois. Não é assim. Até porque fazia parte de um determinado momento histórico, né? E esse conhecimento do senso comum, ele está na tradição humana, ou seja, ele vai sendo transmitido de geração em geração, ok? Quando eu digo que ele não é sistemático, é porque não tem um sistema que organiza, não tem um sistema metódico, não é um conhecimento organizado. É tipo assim, eu tô com dor na garganta. O que é que eu vou fazer porque eu estou com dor na garganta? Eu vou tomar limão com mel. Entende? E aí eu digo pra você, tome limão com mel. Às vezes não funciona pra você. Às vezes a sua avó não fala pra você tomar limão com mel. Às vezes ela fala uma outra coisa, própolis e assim por diante, entende? É um conhecimento importante, o senso comum extremamente importante, mas ele não é rigoroso, tá? Nas respostas que ele dá para os problemas que nós temos. Se eu falar pra você que o nosso foco aqui é a ciência, como uma das áreas de conhecimento que existe, eu deveria então falar para você que a ciência ela surgiu só lá por volta do século XVII. E eu posso colocar o marco, o Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, por exemplo, certo? Só que as bases dele são muito anteriores, porque funciona assim na história humana. Não é que você abre uma gavetinha, fecha uma gavetinha, né? Agora não tem mais esse, agora é o outro. Não é assim. Normalmente, esse conhecimento ele é gestado, ele é gerado ao longo de um bom tempo, muitos anos, nós vamos entendendo, até que a gente passa para outra área do conhecimento. Foi assim quando a filosofia surgiu. E a filosofia, ela já dá as bases do conhecimento científico, e eu vou tentar explicar para você por quê, tá? Lembra que eu disse para você que o senso comum é um conhecimento empírico, ou seja, ele responde às coisas que passam pelos seus 5 sentidos, tá? As coisas, então, que passam pelos seus 5 sentidos portanto, o objeto de análise do senso comum. Só que você sabe que, à medida que o cérebro humano e o nosso córtex vai se desenvolvendo, nós não temos mais respostas imediatas e nem perguntas imediatas que são ali da garantia da nossa sobrevivência. As perguntas passam a ser mais abstratas, e aí a gente está falando dos Homo sapiens já, né? E essas perguntas abstratas, nós chamamos elas de perguntas metafísicas, certo? Por que metafísica? Então tem assim, a palavra metá significa além, e physis é mundo físico, natural, tá? Então, e os problemas que estão além do mundo físico natural? A gente tem, então, para explicar esse problema aí, a religião. Lembra que o ano passado eu falei para vocês que a base da religião é a magia e o misticismo? Então, você pensa que a base da ciência não é a religião. E como sempre a gente volta na Grécia, né? A gente brinca, tudo começou na Grécia. Para falar de ciência, nós não vamos voltar na religião. Nós vamos passar justamente na passagem. Nós vamos parar justamente
na passagem da religião para o surgimento da filosofia, porque ali tem a âncora do posicionamento humano necessário para o surgimento da ciência, tá? E qual é essa âncora? Primeiro, as respostas são com base na natureza e elas não aceitam magia e misticismo, tá? Não aceitam magia e misticismo. São respostas não baseadas na magia e misticismo, então são respostas baseadas naquilo que nós chamamos de logos, explicação racional, tá? Então, lembra que os pré-socráticos olhavam para a natureza e eles tentavam explicar racionalmente a natureza? Porque a religião via a natureza como deuses, né? O fogo, o mar era visto como Deus. Agora não. Agora a gente passa a olhar para a natureza com o surgimento da filosofia como algo a ser observado, manipulado e entendido, certo? E qual que é a grande contribuição dos pré-socráticos para a postura daquilo que nós chamamos de ciência? Além disso que eu disse, é que eles estão atentos àquilo que nós chamamos de princípio da causalidade, ok? O que é o princípio da causalidade? Então, você deve ter percebido que algumas coisas na natureza têm uma relação de causa e efeito, né? Quando os pré-socráticos olham para a natureza, e a natureza é chamada de physis por eles, eles vão buscar a causa da physis. E essa causa da physis dos pré-socráticos é chamado de arquê, certo? Portanto, é o arquê, o princípio de todas as coisas que se buscava para explicar o universo. E aí, nós temos... É fantástico o pensamento pré-socrático. E sabe por quê? Porque a gente não tinha nessa época nenhum tipo de tecnologia como nós temos hoje. Entende? E aí nós temos Demócrito olhando para a natureza, por exemplo, e deduzindo a existência dos átomos. Dos átomos, entende? A partir de olhar para a natureza. Apesar que eu vou falar agora da matemática, e a matemática já era algo que vinha sido desenvolvido, né? Não é algo que os gregos criaram, mas se desenvolveu a geometria de um tanto na Grécia, e aí a gente tem a escola pitagórica, por exemplo, né? Nós temos também, durante esse período, as contribuições sobre o movimento, sobre o não movimento, ou seja, olhar para a natureza, entender que ela não é um Deus a ser temido, mas algo a ser verificado, a ser buscado, a entender os princípios de causa e efeito e explicar sem magia e misticismo essa natureza, é sem dúvida e sem medo de se pontuar aqui uma das bases para o surgimento da ciência enquanto área de conhecimento distinta das demais. Tranquilo? Ótimo. Então, nós entendemos isso. Só que aí, não são só os pré-socráticos que dão a base para o conhecimento científico. É importante a gente lembrar aqui também de Sócrates e Platão. Por quê? Porque eles fazem a separação sobre duas formas de conhecimento. Um que eles chamam de doxa e outro que eles chamam de episteme. O que seria essa doxa? A doxa é um conhecimento simples, intuitivo. Seria aquilo que nós chamamos de senso comum. Aquilo que é verificado imediatamente pelos 5 sentidos, sem que haja muita interrogação sobre isso. Agora, a episteme é um conhecimento que foi submetido a testes, né? A testes nem que sejam teóricos, a testes da razão em Sócrates e Platão, né? Lembra que Sócrates saía perguntando as coisas na rua para fazer superar o senso comum? Então, a busca por um conhecimento que seja universal, e isso é muito claro em Platão, né? Lá na Teoria das Ideias, ele diz assim, nós temos que buscar aquilo que é universal. E olha, não é verdade que a ciência trabalha com leis universais, né? Não é verdade que a ciência é essa que busca a generalização entre A, B, C, D e E, para aí a gente trabalhar com leis universais? Então, quando eu digo de comportamento científico dentro da história humana ao longo de milhões e milhões de anos, não dá para não voltar na Grécia Antiga.
Porque esses caras estabeleceram um padrão, né? Eles estabeleceram um tipo de comportamento que não era natural aos seres humanos naquele período histórico. Agora, outro cara de extrema importância, que não dá para não falar dele aqui nessa videoaula, e que é discípulo de Platão, você já deve saber, aluno de Platão, é o Aristóteles. O Aristóteles é um cara que ele estudou sobre várias coisas. E ele estudou, e as coisas que ele estudava partiam do mundo particular. Enquanto Platão estava nas leis universais, o Aristóteles ele estava aqui nas coisas particulares. E ele submetia testes, vamos dizer assim, porque ele analisava. Para você ter uma ideia, o Aristóteles ele explicou racionalmente o desenvolvimento dos pintinhos dentro do ovo, né? Como eles iam se formando a partir daquela célula ali, né, da gema, e como eles iam se formando. Ou seja, ele observava as coisas. E a partir da observação das coisas, ele buscava aquilo que era muito importante, que é a própria substância, que é a essência. E quando que você percebe a essência da substância? Quando você estuda vários particulares e a partir desses particulares você busca aquilo que, se a substância perder, ela deixa de ser dentro de um grupo, né? E aí você pensa dentro de categorias. Você pensa, por exemplo, os animais mamíferos. É uma regra universal a partir da verificação de vários casos particulares, né? Quando você pensa vertebrados, invertebrados, é uma regra geral a partir de grupos particulares. Agora, sem dúvida nenhuma, não dá pra gente se abster da física e da astronomia no Aristóteles. E por quê? Porque assim, a física do Aristóteles, ela vai ser aceita durante muito tempo na história. Durante a Idade Média toda, tá? E a astronomia também. Mas eu vou falar disso, vou me dedicar a isso no próximo vídeo, para não ficar muito longo, tá bom? Então, não esquece de assistir o vídeo 2.